Então, para falar um pouquinho sobre investimentos, categorias de investimentos, eu resolvi fazer um negócio diferente desse mês. Ó, eu coloquei aqui, nesse comparador de ativos da Mais Retorno, que é muito legal, coloquei aqui alguns ativos que vão representar diferentes categorias de investimento. O CDI, né, que na verdade nada mais é do comportamento, por exemplo, de qualquer instrumento atrelado a 100% do CDI. Então, normalmente aí nos bancos você vai ter CDBs a 100% do CDI, né? Tem alguns fundos que são fundos atrelados a Selic ou a CDI, que vão render bruto, sempre bruto, pessoal, 100% do CDI. Aqui eu coloquei um 110% do CDI, por quê? Porque existem alguns produtos que é para a gente investir, alguns CDBs que tem um duration, um prazo de resgate mais longo que paga uma boa taxa, algumas LCIs e LCAs, e alguns fundos de renda fixa, pós-fixados, indexados ao CDI, com crédito privado. Então, 110%, nós temos na carteira, quem tem na carteira aí, muitas pessoas têm fundos de renda fixa com liquidez atrelados ao CDI, com crédito privado, como por exemplo o Sul América Excellence, o Sul América Premium, Sul América Premium Plus, ou o Porto Seguro IP, que aí é para saque com D mais 30, mas que rendem até mais do que 110% de CDI, chega até perto de 115% do CDI. Então são excelentes produtos indexados, pós-fixados indexados ao CDI, que rendem mais do que o CDI, tá? Depois nós temos o IMAB, que representa todas aquelas NTNBs, todas aquelas aplicações que nós fazemos no Tesouro Direto. O IMAB representa uma cesta com todos os títulos do governo que tem lá. NTNB 2025, 2026, 2035, 2045, 2050, 2055 e agora 2060. É um pacotão onde ele representa proporcionalmente a cada título que existe disponível no Tesouro Direto, dentro dessa cestinha aqui com todos eles. Depois nós temos o IRFM, que representa uma cesta com todos os Tesouro Pré-Fixado, LTN, tá? Então aqui você tem uma cesta com todos os disponíveis no Tesouro Nacional, que mantendo aquele mix de todos vai dar esse índice IRFM. Depois eu trouxe o índice Bovespa, que representa, não as ações que você escolheu, mas quanto andou o índice Bovespa, tá, no período. E coloquei o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, tá? Que é o índice composto pelos principais fundos imobiliários, tá? Então, ao invés de falar em ativos, eu falei em categorias, para vocês entenderem como em cada cenário do mercado elas se comportam diferente. Então vamos lá. Primeiro temos aqui um comparativo de quanto estão evoluindo em um ano. Significa desde o dia, vamos lá, 30 de maio de 23 até o dia 29 de maio de 24. Então, nesse período de um ano, vocês veem aqui, o CDI é o azul claro, tá? O CDI é o azul claro. O Bovespa é esse que mais varia aqui, ele é muito nervoso, né? Muita oscilação, esse verde escuro. Depois nós temos o índice de fundos imobiliários, que também é renda variável, esse verde mais claro, esse verde oliva, que também varia bastante comparado ao CDI, que é mais linear, porém menos do que o índice Bovespa, que é a variação dos fundos imobiliários. E depois você tem o IRFM, que é o índice dos pré-fixados, que também é variável, também tem volatilidade, é esse laranja. E lá embaixo o IMAB, que é o que representa os títulos NTNB, né, do governo. Então olha só, num período de um ano, quem foi o campeão? Quem foi o campeão foi o CDI mais 10%. Então se eu investir num fundo lá com um pouquinho de crédito privado, ou com um CDI de prazo mais longo, ou eventualmente com uma LCI e uma LCA com uma taxa aí, sei lá, de, vou chutar aqui, 90% do CDI, significa esse 110% do CDI. Nada ganhou dele nos últimos 12 meses, tá? Quem empatou com ele quase? O índice Bovespa. Mas por que quase empatou, se está indo tão mal nos últimos tempos? Porque no período de 12 meses, ele subiu um pouquinho lá há 12 meses atrás, se manteve mais ou menos estável, tendência de queda até o mês 6, depois tudo parecia que ia ser uma maravilha, nossa, acho que vai cair os juros americanos, blá blá blá. O índice Bovespa foi até os 130 mil pontos lá. E desde novembro e dezembro nessa arrancada, desde janeiro para cá, vejam, desde janeiro para cá é só queda, 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 queda.
mas em 12 meses empatou com o CDI. Primeira pergunta, tá bom para você correr tanto risco, tanta variação, tanta incerteza no Bovespa, para depois de 12 meses perder do CDI? Não faz sentido. Talvez teria sido melhor ter investido parte 100% no CDI, parte 110% no CDI, e quando você tem pós-fixado indexado ao CDI, veja que é uma linha, tanto o azul claro como o verde claro é uma linha, varia muito pouco. Por quê? Porque ele só anda para frente. O tanto que variou o DI diariamente, o tanto que variou a Selic diariamente, ele vai acumulando e ao longo do tempo ele só anda para frente. Então é segurança que rendeu mais que a bolsa, olha que louco, né? E quem ficou um pouco para trás, veja, a 110% do CDI empatou com o Bovespa, depois veio o índice Bovespa, né, com toda essa loucura para fazer 12,60% ao mês, depois os fundos imobiliários em um ano com 12,26% e depois o CDI com 12,02%. Os títulos pré-fixados do governo renderam bem menos, 10,33%, e o IMAB rendeu 6,29%. Nossa, mas por que rendeu tão pouco? Porque não esqueçam, todos os títulos pré-fixados, as LTNs, como todos os títulos NTNB, como também os CRIs, CRAs e debêntures, que têm a mesma metodologia de uma parte de prêmio acima da inflação, eles têm marcação a mercado. Então, toda vez que o mercado fica contente, eles rendem mais. Por que eles rendem mais? Porque tem menos incerteza, ele paga uma taxa de prêmio menor, portanto o valor de face sobe. Quando o título que você comprou ele começa a passar por momentos mais difíceis, o prêmio que ele paga acima da inflação é maior, portanto numa conta de chegada, para ele valer lá na frente o mesmo valor final, se ele está pagando mais por mês, ele tem que valer menos para quem compra hoje do que valia para você que comprou uma taxa menor lá atrás. Então ele tem marcação a mercado. Ao longo do tempo ele fica oscilando, não tem jeito, tá? E nos últimos 12 meses, veja que as incertezas começaram a aumentar desde agosto do ano passado em diante, quando caíram os NTNBs, caíram os pré-fixados, caiu também o índice Bovespa. Chegou um momento que as incertezas diminuíram, né, lá para o mês 10 do ano passado. Fechou o mês 10 do ano passado, dia 31 de outubro, começou aquela história, agora vai começar a cortar os juros americanos. Foi quando disparou a bolsa, novembro e dezembro, e também melhoraram os NTNBs e os pré-fixados, tá? No caso dos pré-fixados, chegaram quase a passar um pouquinho do CDI. Já os NTNBs melhoraram, mas continuaram sempre abaixo. Por quê? Porque haviam caído mais. Tá? De forma que em um ano, o que valeu a pena para mim? Risco-retorno, valeu a pena um fundo indexado ao CDI pós-fixado com um pouquinho de crédito privado, ou uma LCI e uma LCA, tá? Que pagou 110% do CDI, tá? Nesse exercício aqui. O índice Bovespa empatou, ficou até um pouquinho abaixo, mas com todo o risco que ele representa. E os títulos do governo, em uma janela de um ano, perderam. Vamos olhar um tempo maior? Vamos olhar 2 anos. Em 2 anos, olha só, em 2 anos o quadro é ainda pior. Quem ganhou em 2 anos? Aquele CDI com uma pitadinha de crédito privado, ou a LCI, ou a LCA, ou o CDB mais longo, 110% do CDI. Em segundo ficou o CDI. Em terceiro, o IRFM, que são os pré-fixados, com 26,80. Depois os fundos imobiliários, depois o IMAB e o Ibovespa com 10. Então veja, numa janela de 2 anos, enquanto se eu apliquei quietinho 100% do CDI, eu ganhei o verde claro, que é 27,1 em 2 anos, o Ibovespa me deu 10. E uma boa LCI ou LCA ou um bom fundo indexado ao CDI com uma pitadinha de crédito privado, como eu já falei, Sul América Excelência, Sul América Premium, Porto Seguro IP, esses me renderam lá os 30,20 em 2 anos, tá? Veja, eu fiquei 2 anos na bolsa para quê? Para toda essa oscilação e no final, em 2 anos, só ganhei 10%. Foi o que perdeu, né? Vamos olhar 3 anos? Quem ganhou em 3 anos, gente? 3 anos, olha lá, de novo. CDI com um pouquinho de crédito privado, LCI, LCA no azulzinho, ou um fundo DI. Rendeu ali 41% ou 37%.
Depois, mais embaixo, veio 8,5% a menos que o CDI, veio os fundos prefixados. Depois, lá embaixo, 15% a menos que o CDI, veio os títulos públicos indexados aos IPCA+, né? Indexados à inflação. Depois, com 19%, veio os fundos imobiliários e menos 3% quase o índice Bovespa. Então, numa janela de 3 anos, só ganhou coisas indexadas ao CDI, coisas pós-fixadas. Mesmo quando em um ano o Ibovespa empatou com muito risco, não ganhou. Eu corri um risco tremendo para não ganhar nada melhor do que o CDI. Em 5 anos, caramba, em 5 anos quem ganha ainda é o CDI. Quer dizer que nos últimos 5 anos não teve jeito de eu ganhar mais, nem nos títulos públicos, nem no fundo imobiliário, nem no Ibovespa. Não cheguei nem perto do que aplicando puramente no CDI ou o CDI com uma pitadinha de risco, mais ainda pós-fixado. Sim, é verdade. Nos últimos 5 anos, o CDI foi imbatível. Seja ele puro, com 47% aqui, ou com um pouquinho mais de risco, mas ainda considerado baixo, com 52%. E 52% contra 25, 26 do Ibovespa, rendeu o dobro do Ibovespa, tá? Vamos olhar numa janela de 10 anos? É legal, né? Vamos olhar períodos mais longos ainda? 10 anos, 120 meses. O que dá em 120 meses? Aí sim, em 120 meses, numa janela maior de 10 anos, o IMAB, que são os NTNBs do título público, renderam mais, renderam 188%. E os prefixados, 168%. Porque eles passaram por um período muito bom, onde ao longo de 10 anos o Brasil melhorou muito. Se você voltar em 2013 e 2014, haviam incertezas enormes, tá? Economicamente falando, a gente não estava tão bem equalizado como a gente teve até 2 ou 3 anos atrás. Então, quem comprou título público lá atrás, em 2014, há 10 anos atrás, naquela época pagava taxas mais altas, pagava inflação mais 7,5%, tá? E inflação alta. Então, durante um bom tempo, a inflação alta e esse prêmio de 7,5% acima da inflação fez eles andarem muito bem por um longo período de tempo. Por isso, nos 10 anos, eles estão ganhando do CDI, tá? Mas depois deles, vem o CDI de novo com 165%, aquele azulzinho, né, um pouquinho turbinado. Depois vieram os fundos imobiliários com 146%. Depois o CDI puro e depois o Bovespa. Então, o que eu vejo aqui? Se eu olhar para o índice Bovespa, gente, nem em 10 anos ele nunca ganhou do CDI. Isso significa que o cara que é conservador, ele poderia fazer uma diversificação assim, muita coisa no CDI nesses 10 anos e um pouquinho de IMAB, né? Um pouquinho de tesouro IPCA+, um pouquinho de tesouro pré-fixado. Mas, aqui algumas considerações. O fundo IFIX, esse rendimento dele, seja qual for a janela de tempo, aqui está dando 146%, esse IFIX, que é essa linha bastante oscilante verde-oliva, ele pressupõe que cada vez que o fundo imobiliário te pagou aluguel, todo mês você foi lá e reinvestiu aquele valor de novo no fundo imobiliário. Se você tem os fundos imobiliários e cada vez que pingou o aluguel você usou aquele dinheiro e colocou em outro lugar, você não pegou esses 146%. Aqui é reinvestindo 100% dos dividendos de novo. O Ibovespa da mesma forma. Ele pressupõe que cada dividendo que as ações que compõem o Ibovespa pagaram, você aplicou aqui de novo. Então veja, se eu tirar os dividendos, a performance tanto dos fundos imobiliários quanto do Ibovespa foi muito pior que isso, tá? É triste dizer, mas a nossa renda variável é muito... Vamos lá, a nossa renda variável ela ainda é muito nova, tem poucos ativos comparados com o mercado americano, que é o mais desenvolvido, é o mais regulado, é o mais eficiente. E ela, ao longo do tempo, não tem ganho do CDI. Os títulos públicos, sim, por um bom período ganharam. E aqui eu vou fazer uma brincadeira. Nesse momento, eu vou colocar o índice da Bolsa Americana, que quando você compra aqui no Brasil, é o ETF IVVB11. Vamos colocar o IVVB11 para ver se ele foi melhor que a nossa Bolsa? Vamos jogar aqui, junto com tudo isso daqui, um IVVB11. Adicionar ativo. IVVB11, que vai vir aqui... iShares SP500. Esse aqui é a bolsa SP500 em reais para comparar com os nossos que estão todos em reais.
E aqui entrou a Bolsa Americana. Cadê ela? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui em cima. Ou seja, se há 10 anos atrás eu tivesse colocado um dinheirinho lá na Bolsa Americana, sem escolher ação nenhuma, comprando o índice SP500, o geralzão, que nem o nosso IBOV, tá? Teria rendido 600%. Teria rendido mais do que 3 vezes o segundo colocado, que foi o IMAB, com 188. Mais do que 3 vezes. Veja a importância e como é interessante. Se você quer investir um pouquinho em renda variável, saia da nossa bolsa, que é uma loucura, que balança para cima e para baixo, que volta e meia aparece um negócio esquisito lá que a CVM fecha o olho e deixa passar, né? E olha para a Bolsa Americana, quanto você teria ganho, gente. É um absurdo, é um absurdo. Ah, mas isso você está falando em 10 anos? Vamos ver em janelas menores? 5 anos. Como foi a Bolsa Americana em 5 anos? De novo aqui, ó. 158%, 3 vezes melhor do que o segundo, que foi o CDI turbinado. E em 3 anos, a Bolsa Americana teria perdido para o CDI, tá? Teria perdido para o CDI. Aqui já começa a gerar um impacto, por exemplo, de correção que teve mais a curto prazo, tá? Em reais ela teria perdido um pouquinho, tá? Nessa janela de 3 anos. Se eu vou olhar para 2 anos, vamos ver? 2 anos não. 2 anos ela já teria ganho. Ela teve um problema numa janela de 3 anos por uma correção de mercado que ela vinha subindo há mais de 10 anos e não caía. Teve uma pequena correção sim. E essa correção não foi nem da pandemia. Foi no ano de 2022, quando depois de subir sem parar e ter quase dobrado de valor na pandemia, porque todo mundo queria usar tudo, vamos dizer, comprar em casa, chamar a Amazon. Queria usar a computação para trabalhar. Aí decolou a Apple, decolou o Google, decolou a Microsoft e etc. Então, depois veio uma correção. Mas olha, em 2 anos também foi bastante melhor. Em 1 ano, a Bolsa Americana também foi bastante melhor. Tá? E assim por diante. Então, eu não estou falando para a gente mandar o dinheiro para os Estados Unidos, não. Eu estou dizendo que se você quer ter renda variável, talvez lá seja o melhor lugar para você ter a maior parte do dinheiro investido em ações. Ah, mas a bolsa subiu demais, lá deve ter uma queda. Provavelmente deve ter uma correção, dependendo do que acontecer no mundo, vai ter uma correção. Mas o mercado com maior potencial de crescimento, o mercado mais desenvolvido, o maior do mundo é os Estados Unidos. Ela vai corrigir e ela vai subir de novo, né? Outra coisa que eu queria mostrar, vou tirar agora a Bolsa Americana, foi só para fazer esse comentário com vocês, e vou, ao invés de falar que a gente comparou o CDI, Companhia Limitada, com o Ibovespa, eu não vou nem tirar o Ibovespa daqui, eu vou colocar duas ações aqui, só para vocês terem uma ação. Eu vou adicionar Petrobras, vou adicionar a ação da Petrobras. Será que ela andou melhor que o índice Ibovespa? Talvez tenha sido melhor ter a ação da Petrobras do que comprar o BOVA11, que reflete o Ibovespa inteiro, né? Vou adicionar a Petrobras e vou adicionar o Banco do Brasil também. Estou colocando 2 ações, Banco do Brasil porque ele é estatal, né? Então se tiver que ter variação, mais dúvidas, deveria estar nessas estatais, né? O Banco do Brasil deveria ser mais arriscado que o Itaú, por isso eu vou colocar Banco do Brasil. Tá bom. Vamos olhar esses dois? Então vamos voltar à brincadeira de novo em janelas de 1 ano. 1 ano. Olha só, o índice Bovespa é essa linha azul verde escura, que é a terceira de cima para baixo, com 13,59. Como eu disse, que tinha quase empatado com o CDI. Olha em 1 ano o Banco do Brasil. 30%. O dobro, ou mais do que o dobro do que o CDI turbinado, tá? E mais do que o dobro do que o índice Bovespa. E em 1 ano, Petrobras aumentou 70%. Ah, mas o governo vai intervir na Petrobras, vai mexer. Veja, isso é verdade. Tanto que ela sobe e cai. Subiu, levou um baita de um tombo em fevereiro desse ano, tá? Levou um baita de um tombo. Depois subiu de novo e levou outro tombo quando trocou o presidente agora no mês de maio. Tá? Mas com tudo isso, Petrobras em 1 ano, 70%, contra o Ibovespa só 12,6%, e o CDI com crédito privado 13,30%. Então olha só, talvez teria compensado em 1 ano, né, ter Banco do Brasil e Petrobras, foram os 2 melhores. Vamos ver em 2 anos. Em 2 anos, o que eu tenho? Petrobras 134% de rentabilidade, Banco do Brasil 74%,
CDI com crédito privado 30, 110% do CDI, né? E o CDI puro 27. Vamos olhar em, sei lá, em 5 anos. 5 anos. Petrobras com 310%. 310%. Depois o CDI com crédito privado 52%, CDI puro 47%. Aí sim, o Banco do Brasil ficou lá para baixo, tá? O Banco do Brasil ficou com 42% nessa janela. Ele não foi bem nessa janela. Vamos dar uma olhada em 10 anos? Acho que vale a pena, né? 120 meses. Aplicar. Em 10 anos, Petrobras 570%, Banco do Brasil 314% e o resto lá para baixo. Ah, mas você está falando de duas empresas estatais. Tem alguma coisa melhor? Eu gosto de elétricas, porque elétricas é mais seguro, tem menos variação. As elétricas, quando o mercado vai mal, continuam indo bem, principalmente se for uma transmissora, lembra? Eu sempre falo para vocês que empresa de transmissão de eletricidade, mesmo que dê um blackout no país, ela ganha pela disponibilização da linha. Vamos colocar uma distribuidora? Vamos. Então vamos colocar aqui Transmissão Paulista, TRPL4. São boas pagadoras de dividendo, deveriam variar bem menos. Vamos ver uma transmissão de eletricidade aqui. E aí eu vou de 10 anos para trás, tá? Já que nós estamos em 10 anos, vamos começar olhando em 10 anos. Transmissão de eletricidade, cadê? Nossa, ela rendeu mais que a Petrobras em 10 anos, 727%. Nossa, pagando dividendo pra caramba. Vamos olhar em 5 anos, agora não em 10? Transmissão Paulista, deixa eu ver. Foi a segunda. Petrobras com 310, Transmissão Paulista com 77. Depois CDI a 110%, 52, CDI puro 47. 3 anos. Petrobras, Banco do Brasil, depois os CDIs da vida, depois os títulos públicos e aí sim a TRPL, a Transmissão Paulista perdeu numa janela de 3 anos. 2 anos. 2 anos, Petrobras, Banco do Brasil, depois CDI, prefixados, Transmissão Paulista. 1 ano. 1 ano, Petrobras, Banco do Brasil, Transmissão Paulista as melhores, depois CDI. Então veja, para períodos maiores, apesar das oscilações, parece que teria sido um bom negócio ter Petrobras, Banco do Brasil e Transmissão Paulista, né? Eu estou falando de 3 ações, tá? Essas 3 ações renderam infinitamente mais do que o índice Bovespa, porque no índice Bovespa tem de tudo de bom e tudo de mal, né? Lá você tem essas coisas boas, mas você tem também Magazine Luiza, você tem também Oi, você tem também Casas Bahia, você tem tudo aquilo que não está indo bem faz tempo, né? Portanto, escolher boas ações, boas pagadoras de dividendo, vale a pena, hein? Vale a pena. Então, talvez ter bastante renda fixa pós-fixado, seja atrelado só ao CDI, seja fundos com um pouco de crédito privado, seja um pouco de LCI ou LCA, com um pouquinho de ação, não precisa colocar um caminhão de ação, mas sei lá, 10, 15% de boas ações, talvez não mais do que 3 ou 4. Talvez a gente tenha que concentrar mais para diminuir vamos dizer assim, o desvio padrão dos nossos resultados. Escolher excelentes ações, tenham performado bem em várias janelas de tempo, mas sem colocar 10, 15 ações. Talvez escolher 3, 4 ou 5 das melhores. Tudo isso para dizer para vocês, tá, que diferentes categorias performam diferente dependendo do que está acontecendo. Se tem taxa de juro alta como tem agora, Selic a 10,75, para que eu vou sair do CDI? Talvez escolher uma ou outra ação boa, que performe bem, seja qual for o cenário, e colocar um pouquinho lá, mas concentrar tudo atrelado ao CDI. Agora, se em algum momento o CDI começar a despencar para baixo, tem que ir para ações, tem que ir para NTNB, tem que ir para pré-fixado, tem que ir para um pouco de fundo imobiliário, tá? Todas essas categorias que estão balançando vão começar a andar bem quando cair a nossa Selic, quando reduzir o risco Brasil e quando a taxa de juros americana cair. Essas 3 coisas. Enquanto isso, CDI é carro-chefe e ponto final, gente. Acabou. Bom, então o que eu procurei mostrar para vocês nessa comparação entre o desempenho do CDI versus, né, o índice IMAB, versus Ibovespa, versus o IFIX, é como essas categorias estão se comportando em diferentes cenários, em diferentes janelas de tempo, né?
mais a curto prazo, se fosse olhar aí para 2, 3 anos, o CDI é campeão, o CDI é campeão. A Bolsa de Valores, infelizmente, nos últimos 5 anos, não ganha. Ela está ganhando aí numa janela de 12 meses, mas está empatando com o CDI, com tendência de vir para baixo. O que fez ela melhorar e ela se equiparar ao CDI em 12 meses foi os excelentes meses de novembro e dezembro. Desde então, é ladeira abaixo. E nada vai mudar para melhor nos próximos 6 meses. Ponto final. Então eu acho que, não estou aqui dizendo que você tem que ter só pós-fixado. O que eu quero dizer é que a gente tem que tomar muito cuidado e privilegiar muito pós-fixado. E se a gente tiver que ter ações, não necessariamente ir para o índice Bovespa, nós temos que escolher boas ações, como eu mostrei no exemplo, né? Boas ações que desempenhem muito melhor que o Ibovespa ao longo do tempo, mas tem uma quantidade pequena, tá? Porque se você tiver uma posição muito pesada em ações, você pode ver rendimentos bastante baixos ou até negativos em alguns momentos. Isso está errado? Não, né? Isso também não está errado. Depende de você, do seu perfil. Tem pessoas que são clientes meus que dizem o seguinte: olha, esse dinheiro que está na Bolsa de Valores, esse dinheiro que está em ações, eu quero surfar os bons e maus momentos, porque eu não vou mexer nos próximos 10 anos, é lá para frente. Então, se cair 20, 30, 40, 50% numa janela de 2, 3 anos, mas se vamos dizer assim, o drive a longo prazo, 10, 15 anos, for positivo, como o histórico mostra que é, principalmente na Bolsa Americana, não na brasileira nem tanto, eu quero deixar lá, eu quero multiplicar. Então, para longo prazo, capital que você não precisa, que se você vê ele cair 50%, não te tira o sono e não vai te fazer falta no longo prazo, você pode ter. Então, é sempre uma relação entre quanto tempo eu tenho para investir, se eu vou aguentar perder, né, no curto e médio prazo, né, quais são os meus objetivos ao longo do tempo e como eu monto uma carteira que atenda a todos esses objetivos, tá? O que a gente não pode é ter uma pessoa que vai precisar de dinheiro daqui a 1 ano investindo pesado em bolsa. O que a gente não pode é ter pessoas que estão colocando em renda variável, né, portanto, com grande risco de oscilações pesadas em curto e médio prazo, se esse dinheiro vai ser necessário daqui a pouco. Então, não tem certo, não tem errado aqui. Cada pessoa tem o seu perfil, seus objetivos, suas necessidades e vai estar disposto a correr determinados riscos, tá? Por isso que eu digo que não há uma carteira igual para 2 pessoas. Existem sim necessidades muito pessoais que a gente tem que adequar juntos em cada caso, tá bom? Grande abraço. A partir de agora, eu fico à disposição para qualquer questionamento. Entre em contato comigo, por favor. E ao longo da próxima semana, eu vou começar a soltar os relatórios de performance de maio, que não foram, a sua grande maioria, promissores. Mas é isso que o mercado tem oferecido para nós. E aí, as adequações a cada perfil, a cada um de vocês, deveria tornar isso palatável. Se tem alguém aqui ouvindo que quando vê o resultado de abril, o resultado de maio, sente um frio na barriga, nós temos que discutir juntos, adequar a carteira, porque você não está preparado, não é o seu perfil, a carteira como ela está hoje para você, tá bom? É isso, gente. Um grande abraço, boa semana e bom início de mês, né? Tá só começando, vamos ver o que ele nos aguarda. Até mais.